Graça e paz, meus irmãos. Hoje, um dia de muitas emoções, um domingo abençoado. De manhã nós tivemos momentos alegres, não é? Celebrando o dia do homem e da mulher presbiteriana, um café da manhã reforçado, não é? Um momento de confraternização muito bom. E assim o povo de Deus se alegrou, não é? Durante toda esta manhã na casa do nosso Deus. Ao mesmo tempo que nós tivemos momentos felizes, nós também tivemos um momento complicado, onde recebemos notícias tristes sobre o falecimento do nosso irmão reverendo Valmir Castro, que foi sepultado hoje, não é? Lá no cemitério da Paciência. E nós então, como igreja, estivemos orando, pedindo a Deus que abençoasse a casa do nosso irmão, bem como a sua família, e que Deus esteja, não é, cuidando da casa deste nosso querido irmão, reverendo Valmir Castro. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler os primeiros 15 versículos deste capítulo, que será a base para a nossa meditação desta noite. 1 Crônicas, capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 15. Amém? Acompanhe esse trecho da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vá e diga a Davi meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tendo andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos meus juízes ou dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias, e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho.
Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, durante muito tempo a televisão foi o grande veículo de entretenimento da família brasileira. Hoje sabemos que não é mais assim. Hoje a internet tem ocupado esse espaço. Mas no período em que a televisão foi o grande canal de entretenimento da família brasileira, muitos programas chamavam a atenção do público. E nós, muitas vezes, nos deleitávamos diante da televisão, achando interessante alguns desses programas. Quem não lembra, por exemplo, do Show do Milhão? Com aquelas perguntas e as suas diversas respostas, e você, estando em casa, sabia a resposta, mas aquela pessoa que estava lá não sabia, e você ficava agoniado, porque você dizia para a pessoa: era C, é a C, é a C, e a pessoa escolhia uma outra pergunta, uma outra resposta, e você ficava chateado, porque aquela pessoa, para você, escolheu uma resposta que não deveria escolher, e assim ela perdeu a oportunidade de seguir em frente no prêmio. Quantos de nós nos deleitamos diante da televisão para ver esporte, futebol? Quantos de nós já paramos diante deste canal para nos entreter com filmes e tantas outras oportunidades de entretenimento que este veículo traz e trazia para a família brasileira? Mas um desses programas me chamava muito a atenção, porque o dirigente, daquele programa, o condutor daquele programa pegava casais e ele colocava maridos de um lado e esposas de um outro lado. E era interessante porque ele perguntava para a esposa sobre alguns gostos do seu marido e ela tinha que responder ali. E depois virava para o marido e fazia algumas perguntas sobre os gostos e os desejos da sua esposa. E o marido então anotava num grande cartaz aquelas respostas. E era interessante porque em determinados momentos quase saía briga entre os casais, porque o marido não acertava nenhuma das respostas e a esposa então ficava questionando: você não sabe nada sobre mim, você não sabe a comida que eu gosto, você não sabe a cor que eu gosto, você não sabe os lugares aonde eu gostaria de estar. E saía verdadeiras brigas ali ao vivo diante de todo mundo. E ao mesmo tempo você via casais que tinham uma sintonia muito próxima, que acertavam quase todas as respostas. E tinha ali, um olhava para o outro e o dirigente daquele programa dizia: não é possível, vocês devem estar escolando aqui, porque vocês sabem exatamente o que o outro gosta, vocês sabem o tipo de comida, vocês sabem os lugares aonde eles frequentam. E havia ali, de fato, uma sintonia muito grande entre o marido e a esposa, porque eles entendiam perfeitamente o que um e o que o outro gostava. E, meus queridos, isso me chama muito a atenção e me chamou muito a atenção quando, ao ler esse texto, eu estava pensando sobre esse tipo de sintonia. E a verdade é que muitos de nós temos uma sintonia sem igual com pessoas que estão perto de nós, com maridos e esposas na qual nós sabemos muito bem muitas coisas.
E a verdade é que muitos de nós precisamos pensar e refletir se também esta sintonia ela é encontrada na nossa relação com Deus. Precisamos olhar para nós e refletir se estamos alinhados com a vontade de Deus. Se Deus perguntasse para nós nesta noite algumas questões que Ele registrou na sua palavra como vontade dele, será que você ficaria junto com o grupo daqueles que brigariam e diziam: Senhor, não faça perguntas difíceis, eu não sei? Ou você estaria alinhado com a vontade de Deus e em sintonia com tudo aquilo que Deus gostaria que você fizesse? O texto que nós acabamos de ler, irmãos, fala sobre um momento ímpar na vida de Davi. Davi, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi, que é conhecido como o homem que colocava a sua vida diante de Deus e desejava agradar a Deus com toda a sua vida e com tudo aquilo que ele tinha. E na verdade, irmãos, quando nós lemos um texto como esse, nós verificamos que até mesmo um dos homens mais elogiados da palavra de Deus não tinha tanta sintonia com o Senhor assim como nós imaginamos. Davi era um homem falho, apesar de ter muitas virtudes. E no momento onde ele deveria demonstrar uma sintonia muito próxima com Deus, Davi falha. E não apenas Davi, mas também Natã, aquele profeta que estava a serviço do Senhor. E eu gostaria de falar nesta noite sobre isso, sobre estar em sintonia com Deus. Porque a verdade é, irmãos, que neste mundo que nós caminhamos, nós precisamos sempre estar em sintonia com o nosso Deus. Para que esta caminhada seja facilitada, para que as nossas decisões sejam coerentes com a vontade de Deus, para que em todo momento nossos pés não vacilem. A pergunta que não pode deixar de ser feita no teu coração é: eu estou em sintonia com o meu Deus? Se de fato, irmãos, isso nos preocupa e traz sobre a nossa vida a responsabilidade de esmiuçarmos esse texto para falarmos sobre isto, é importante então que esta pergunta bata no seu coração. Você está em sintonia com o seu Deus? E quando debruçamos sobre esse texto, nós vamos ver, irmãos, que o texto que nós acabamos de ler é um diálogo entre Davi e o profeta Natã, na qual Davi se queixa, e a queixa de Davi é algo muito interessante. Davi diz: olha, eu estou crescendo, já não tem mais inimigos batendo a porta, já conquistei muito mais do que eu poderia imaginar de terras, vivo num palácio muito bonito de cedro, mas a arca do Senhor está colocada em barracas. E Davi, então, deseja do fundo do seu coração ele levantar uma casa para que a arca da aliança fosse colocada ali, e a arca da aliança representava o próprio Deus. E, irmãos, por que Deus não gostou desta iniciativa de Davi? Por que Deus disse não para Davi? Por que naquele momento não houve sintonia entre a vontade de Davi e a vontade de Deus? E esse texto nos traz algumas lições muito interessantes, irmãos. E a primeira delas, que eu queria compartilhar com os irmãos, é que a falta de sintonia de Davi com Deus se deveu primeiramente ao fato de Davi seguir única e exclusivamente o seu coração. E isto é algo muito perigoso. Eu gostaria que você pensasse e olhasse para o versículo de número 6. E nós vamos ler aqui, irmãos, o Senhor falando para Davi: em todos os lugares que eu andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Davi: Davi, quem é que mandou você construir uma casa para mim?
eu te mandei, eu autorizei você a fazer isto, eu orientei você a construir uma casa para mim. Durante toda a história de Israel, você pode citar uma pessoa na qual eu levantei e fiz questão de frisar: levantem uma casa para mim. Nunca, Davi, nunca eu pedi isto, nunca eu orientei isto. Isto é algo que partiu única e exclusivamente do seu coração. E meus irmãos, isto me choca, porque a verdade é que o desejo de Davi era um desejo até mesmo legítimo. Davi manifestou o desejo de construir uma casa para Deus, e ele faz uma comparação: olha, a minha vida está agora num grande palácio. Eu tenho aqui um palácio enorme, com muitas salas, com muitos quartos, com muito luxo. Eu vejo ouro, eu vejo prata, eu vejo bronze, eu vejo tanta coisa bela aqui do meu lado, e eu não vejo o meu Deus com uma casa digna, para que a arca da aliança possa ser depositada ali. A princípio, irmãos, quando olhamos para a palavra de Davi, Davi abrindo seu coração para o profeta Natã, nós enxergamos nesse desejo de Davi um desejo legítimo, um desejo nobre, se não fosse um detalhe: Deus não havia pedido aquilo para Davi. Isso me traz ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos algo muito importante. Por mais nobres, honrados e até mesmo bíblicos que sejam nossas intenções, devemos sempre perguntar se esta é a vontade de Deus ou não, porque talvez não seja o momento de você fazer o que você está fazendo, por mais nobre que seja a sua intenção. Isto se repete em muitos outros textos bíblicos. Quando você abre lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vamos para a Ásia, vamos evangelizar a Ásia. E o próprio Paulo diz que o Espírito do Senhor não o autorizou, lhe proibiu de ir à Ásia, porque depois Paulo teve uma visão na qual ele viu um jovem pedindo ajuda e dizendo: passa a Macedônia, porque precisamos muito de você. O Senhor estava dirigindo Paulo, irmãos, para ir para a Macedônia, para pregar a palavra, e ele fechou a porta da Ásia, mesmo sendo nobre evangelizar aquelas pessoas da Ásia, mesmo sendo importante falar aquelas pessoas. Não era o desejo de Deus que naquele momento aquele homem fosse em direção à Ásia, mas o propósito de Deus era que ele se dirigisse à Macedônia, porque ali pessoas seriam salvas e o propósito de Deus se cumpriria naquele lugar. Meus irmãos, nós devemos sempre sondar o nosso coração e perguntar a Deus: Senhor, esse desejo do meu coração está em sintonia com a tua vontade? Porque, meus queridos, muitas vezes surgirá no nosso coração situações e desejos muito nobres, com intenções verdadeiras de agradar a Deus, com intenções verdadeiras de honrar a Deus, com intenções verdadeiras de querer estar em sintonia com Deus. Mas muitas vezes também o Senhor pode perguntar a você, como perguntou para Davi: eu pedi isso para você? Eu pedi que você levantasse esse ministério? Eu pedi que você fizesse o que você está fazendo? Em algum momento você me consultou para que você fizesse o que você está fazendo na minha casa? Para que você realizasse esta obra? Isto é coisa do teu coração, ou isto é vontade minha na tua vida? E meus queridos irmãos, Davi não teve paz, porque Deus levanta Natã
E mesmo antes de Davi conseguir dar um passo para construir e colocar um tijolo sequer na construção daquele templo, Deus já levanta o profeta para dizer: olha, eu não te pedi exatamente nada disso. Não é o momento de construir a casa, não será você que construirá essa casa, tuas mãos são sujas de sangue, mas o teu descendente, que é um homem de paz, ele levantará a casa e ele prosperará, porque eu prometi a você que a tua descendência prosperaria. Mas Davi teve que aprender a receber um não de Deus, porque o seu coração falou mais alto do que a vontade de Deus na sua vida. E meus irmãos, isto me intriga, mas ao mesmo tempo me direciona para buscar a vontade de Deus em tudo aquilo que eu faço. Por mais honrada, por mais digna que seja, por mais bíblica que seja, a tua iniciativa, seja na casa de Deus, seja na tua casa, seja no teu local de trabalho, não dê um passo se você não consultar a Deus para saber se isso é algo que sai do teu coração apenas ou se está em sintonia com a vontade de Deus. E isso, irmãos, Davi teve que aprender. E não apenas Davi teve que aprender, mas também o profeta Natã teve que aprender uma lição muito importante nesse texto. E aí nós vamos para a segunda lição deste texto. Nós perdemos a nossa sintonia com Deus quando não há avaliação à luz da revelação divina. Porque vejam, irmãos, o início do capítulo de número 17. Davi, ele abre o seu coração para o profeta Natã. Ele diz: eu estou morando num palácio de cedro, mas o Senhor mora numa tenda. E olha o que Natã diz no versículo de número 2. Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. É isso mesmo, Davi. Deus está com você. Que palavra, que ideia, rapaz. Olha, saiu uma ideia maravilhosa. Deus está com você. E aí, quando Natã está sozinho, o Senhor se revela para ele e mostra para Natã o seguinte: Natã, eu não estou com Davi, não. Nessa história eu não estou com Davi, não. Você abriu a boca precipitadamente. Você falou algo que, na verdade, eu não autorizei você a falar. E o agir precipitado do profeta, irmãos, é algo importante aqui nesse texto. Porque Natã, ele autoriza com a autoridade do profeta de Deus, falando em nome de Deus e dizendo que Deus havia autorizado, Deus estaria com ele, quando na verdade, quando o Senhor revela a Natã a sua vontade, nós percebemos que não há sintonia entre o que Natã falou para Davi e o que Deus havia revelado para Natã. Por acaso eu pedi a Davi para construir alguma casa para mim? E Natã vira para Davi antes e diz: olha, faz, porque Deus é contigo. O que faltou aqui, irmãos? O que faltou aqui neste momento? Faltou aqui, irmãos, o homem de Deus ter falado para Davi o seguinte: Davi, você já consultou o Senhor? Você já dobrou os seus joelhos, você já falou com Deus, a tua intenção é nobre, a tua intenção é honrosa, a tua intenção com certeza agradaria o coração de Deus, mas você já perguntou a Deus se é isso que Deus quer que você faça? E naquele momento, irmãos, faltou o discernimento de uma avaliação pessoal, à luz da revelação divina, para que aquele momento da decisão de Davi fosse respaldado pela palavra de Deus e por aquilo que Deus desejava
fazer. E a verdade é, irmãos, que muitas vezes o que ocorre conosco é que o crente não deve ser levado pelas suas intenções, mas ele deve buscar em Deus a direção para a sua própria vida. Nós estamos acostumados a fazer planos, a direcionar a nossa vida, e na maioria das vezes não paramos para consultar a Deus se é aquilo que Ele deseja que nós façamos ou não. E eu digo isso em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que muitas vezes nos damos muito mal, porque seguimos a intenção do nosso coração e deduzimos dentro do nosso coração que Deus está conosco, porque é um motivo honroso, é um motivo justo, é algo que eu olho na Bíblia e diz ali, tem respaldo bíblico. Mas a pergunta é, Deus mandou você seguir por este caminho? Deus disse que é para você seguir em frente? Deus falou para você que este é o momento de você fazer isto? Talvez Ele dirá para você, como Ele disse para Davi, não será você, mas será a tua descendência. Talvez Ele dirá, espere um pouco mais, não será agora, mas será depois. E a verdade é, meus irmãos, que faltou aqui neste momento, tanto a Davi como a Natã, que deveria ser o seu orientador, dizer para ele, Davi, gostei muito, mas não esquece não, dobra os seus joelhos e pergunta para Deus, Senhor, é isto que tu desejas que eu faça? Meus queridos, as coisas seriam muito mais fáceis para nós, se mais joelhos e mais vezes nós dobrássemos os nossos joelhos, pedindo a Deus que a nossa vontade não fosse feita, mas fosse feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Nosso caminhar seria muito mais seguro se nós obedecêssemos o que a palavra de Deus diz lá, não é? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor. Por isso, o Senhor nos mostra nesta palavra, meus irmãos, que não basta ter boas intenções no coração, não basta ter boas ideias, não basta ser uma ideia bonita, honrosa, digna, bíblica. É necessário saber se Deus está em sintonia com aquilo que você deseja fazer. E Deus mostra para Natã, e eu fico imaginando Natã recebendo aquela revelação de Deus e pensando, que besteira que eu fiz quando eu falei para Davi que o Senhor estava concordando com ele. E não é assim que muitas vezes nós fazemos? A pessoa mostra e fala alguma coisa ali que você fala assim, poxa, isso aqui é bom para evangelizar, isso aqui é bom para fazer a igreja crescer, isso aqui é bom para trazer para dentro da minha casa, e o outro chega para você e diz, olha, é de Deus, vai lá e faz, é de Deus. E você ouve aquilo, você nem procura saber se Deus concorda com aquilo ou não. O simples fato de você olhar e aquilo soar bem aos seus ouvidos, já traz da tua parte o veredito de que é vontade de Deus. E a verdade é, meus irmãos, que neste momento, Davi descobre, Natã também descobre, que quando não há avaliação à luz da revelação divina, nós perdemos a sintonia com a vontade de Deus. Reflita sobre a tua caminhada, reflita sobre as tuas decisões, reflita se hoje você tem buscado a face de Deus para entender a vontade de Deus para a tua vida. Não siga o teu coração, por mais que o teu coração mostre verdades e caminhos dignos, talvez não seja o momento, ou talvez não seja para você dar este passo, realizar esta caminhada, porque o que o Senhor deseja é obediência, e não que você realize o que está no teu coração. E nesse sentido, meus irmãos, nós entendemos que Davi não estava em sintonia com Deus, porque ele não buscou esta avaliação à luz da revelação divina. E por último, quando nós olhamos esse texto, nós precisamos, irmãos, perceber que Davi não estava em sintonia com a vontade de Deus, porque o que Davi queria não era o que Deus queria. Davi queria construir uma casa para o Senhor, e o versículo de número 1, ele vai dizer isto muito claramente. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio,
ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra aonde? Numa tenda. Agora, meus irmãos, o desejo de Deus era totalmente o contrário. Olha o que diz o versículo de número 10, e percebam a diferença de pensamento. Diz lá: desde os dias em que mandei que houvesse juízos sobre o meu povo de Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Olha a frase agora, é forte. Também lhe faço saber que o Senhor fará o quê? Uma casa para você. Davi diz assim, Senhor, eu quero fazer uma casa para o Senhor. E o Senhor diz para Davi: não, Davi, esta não é a minha vontade. A minha vontade não é que você faça uma casa para mim. A minha vontade é que eu faça uma casa para você. A minha vontade é que o teu reino seja estabelecido, Davi. Que o teu reino seja seguro. Que a tua prosperidade possa crescer e que você tenha o teu nome célebre. Eu quero, Davi, que você seja um príncipe entre o meu povo, que você pastoreie o meu povo, que você guie o meu povo. Eu quero construir uma casa na qual você guiará o meu povo, porque meu povo habitará nesta casa. Eu quero construir uma nação que me ame, que adore o meu nome, e você será aquele que liderará este povo diante de mim. É esta casa que eu quero fazer, Davi. Esta casa dentro de você, esta casa dentro do coração do meu povo. Eu quero construir isto. Por isto não faz sentido, Davi, você querer construir uma casa de cedro, quando o desejo do meu coração é construir uma casa entre este povo, para que este povo se aproxime de mim. Quando nós lemos, irmãos, o capítulo 11 de Crônicas, 1 Crônicas, Deus fala lá para Davi, e ele diz: olha, eu escolhi você para ser rei de Israel, para você apacentar o meu povo, para você conduzir o meu povo nos meus caminhos. Esse é o desejo do meu coração para você, Davi. E aqui Deus diz: o meu desejo, Davi, é construir uma casa para você, é construir um povo que me ame, e você estará liderando este povo. Meus irmãos, o desejo de Davi não estava em sintonia com o desejo de Deus. As intenções eram totalmente diferentes. Mas Deus, na sua misericórdia, fala ao profeta, e através daquele momento de revelação, o Senhor ajusta o caminhar de Davi para que ele entrasse em sintonia com o nosso Deus. Olha, nós não vamos ler agora, mas se você ler a oração de Davi a partir do verso 16, Davi é quebrantado, Davi começa a pedir perdão a Deus, ele reconhece a soberania de Deus e ele ajusta o seu caminho à vontade do Deus. E isto, irmãos, é muito interessante para cada um de nós, porque talvez eu esteja falando com pessoas aqui nesta noite que, ao olharem a experiência de Davi, descobrem que também não estão em sintonia com Deus, não estão caminhando em sintonia com a vontade de Deus, porque talvez você esteja fazendo exatamente o que o teu coração está pedindo, por mais nobre que sejam as intenções, mas Deus está dizendo: eu não estou pedindo isto para você. Aprenda a buscar a minha presença, aprenda à luz da minha revelação, você de fato fazer uma avaliação das suas intenções. E com certeza, Davi, se você fizesse isto, você veria que a minha vontade está totalmente distante do que você quer. E por que Deus fez isso com Davi, irmãos? Para poder humilhá-lo, para poder fazer dele um exemplo para outras pessoas? Não acredito nisto. Eu acredito que Deus fez isto porque Deus amava Davi e não queria ver aquele homem que tinha um coração tão bondoso se perder na falta de sintonia com a vontade de Deus. Sabe, há momentos que muitas vezes nós parece que damos um branco espiritual na nossa mente. E a gente para de consultar a Deus sobre coisas fundamentais da nossa vida.
e queremos que as coisas deem certo. Mas hoje o Senhor nos mostra, meus irmãos, que se o nosso caminhar tem sido um caminhar com muitos obstáculos e dificuldades, talvez não seja o inimigo que esteja agindo contra você, mas pode ser que o desejo do teu coração esteja falando mais alto do que a obediência à revelação de Deus para a tua vida. E você precisa buscar em Deus descobrir a sua vontade para que a sintonia do teu coração esteja em sintonia com o coração de Deus. A oração de Davi é uma oração que tirou lágrimas dos meus olhos, porque aquele homem quebrantou-se diante do Senhor e reconheceu que o seu caminhar só poderia ser bem-sucedido se Deus estivesse com ele. Eu termino esta palavra citando uma história do reverendo Ronaldo Lidório. Ele disse que tinha um objetivo de alcançar algumas tribos não alcançadas na África, e ele tinha um desejo muito grande de alcançar estas tribos. E ele se preparou durante muito tempo para sair do seu local de acampamento e caminhar durante um tempo para chegar naquele local e evangelizar aquelas tribos. Só que ele pegou uma enfermidade, se não me engano era malária, e ele teve que ficar muito tempo em tratamento, e ele dizia que questionava a Deus dizendo: Senhor, eu desejei tanto ir até aquele lugar, tem pessoas ali que precisam ouvir do Senhor, e eu dispus o meu coração a sair daqui e ir lá pregar a estas pessoas, e agora eu estou doente, e eu não consigo ir lá pregar. E ele questionava a Deus por que Deus permitiu que ele ficasse doente no momento tão importante da evangelização daquelas pessoas. E ele então, irmãos, falou: olha, eu vou ter que ficar em tratamento, então eu vou me dedicar à tradução do Novo Testamento para a língua dos Cocombas, que é a tribo na qual ele estava evangelizando. E ele começou então a fazer a tradução do Novo Testamento porque estava doente e não podia ir no campo. Ao mesmo tempo, irmãos, pessoas daquela tribo que se converteram levantaram de dentro da tribo homens que foram enviados para a Europa para poder aprender o grego e aprender a traduzir, para ajudarem na tradução do Novo Testamento. E aí, durante esse período todo, ele teve a oportunidade de se recuperar. Ele ajudou no início da tradução do Novo Testamento. Aqueles jovens que foram levantados da tribo aprenderam a traduzir e completaram a tradução do Novo Testamento para aquela língua. E houve um momento onde ele pôde voltar lá para entregar o Novo Testamento traduzido na língua daquele povo. E aí, irmãos, ele lembra dizendo assim: agora eu entendo. Agora eu entendo, porque Deus não permitiu que eu fosse naquele momento. O Senhor fechou uma porta, mas Ele tinha um propósito maior. Ele tinha o propósito de colocar uma tradução de um Novo Testamento inteiro na vida daquele povo. E meus irmãos, às vezes nós olhamos assim e questionamos Deus muitas vezes. Por que o Senhor fecha portas? Por que as coisas não acontecem, mesmo com o meu coração voltado para aquelas coisas? E nós devemos entender que a vontade de Deus é maior do que a nossa. A vontade de Deus é melhor para nós. A vontade de Deus jamais nos levará para momentos aonde nós estejamos longe da sintonia com o nosso Deus. Por isso, nesta noite, quando nós nos voltamos para esse texto, eu quero concluir dizendo que a vida do cristão somente prosperará quando ele estiver em sintonia com a vontade de Deus. Deus, na sua graça, corrigiu o caminho de Davi. E na sua graça pode hoje corrigir o meu e o teu caminho também. Hoje o Senhor te chama para entrar em sintonia com Ele. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos nos colocar diante do nosso Deus. E eu quero pedir você que feche seus olhos e reflita sobre esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, talvez você não esteja entendendo
algumas coisas que têm acontecido com você. Você tem falado com Deus: Senhor, o meu desejo é sincero, é nobre. E quem sabe Deus esteja falando com você: eu te pedi alguma coisa, eu te pedi que você faça isto, você procurou saber qual é a minha vontade. Por isso, nesta noite, em primeiro lugar, reconheça o seu pecado. Reconheça que você não tem consultado a Deus como você deveria consultar. Reconheça que muitas vezes as tuas decisões são baseadas no teu coração, naquilo que você entende que é melhor para você, para o teu ministério, para a tua família. Reconheça que você não tem buscado avaliar à luz da revelação divina os teus passos. Peça perdão a Deus. E peça a Deus agora: Senhor, eu preciso da tua orientação. Esse mundo é difícil, Senhor. As decisões são difíceis. A caminhada é difícil. Por isso eu preciso, Senhor, da luz da tua palavra iluminando o meu caminho. Eu preciso, Senhor, que teu Espírito fale ao meu coração. Eu preciso que o Senhor repreenda a minha vida quando eu estiver fora de sintonia com o Senhor. Oh, meus irmãos, como precisamos que Deus nos puxe as orelhas de vez em quando, porque temos nos afastado da vontade de Deus e nem sequer sabemos qual é a vontade de Deus. Mas se Davi teve Natã, que pôde falar da vontade de Deus para Davi, seu coração foi quebrantado. Hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nesta noite, de púlpito. Deus falando com você e dizendo: você está em sintonia comigo? Por acaso eu te pedi isto? E o desejo do Senhor é que o teu coração seja igual ao dele. Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários.